o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, apresentou ontem um novo projeto de lei de anistia aos envolvidos no dia 8 de janeiro. Luciane, a gente tem muita coisa sobre isso, mas primeiro eu queria que você explicasse esse texto. Ele pode ser considerado mais brando? Quais que são essas mudanças? E como que esse novo texto pode impactar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Quando a gente estava discutindo isso, a gente ficou com mais dúvidas do que respostas desse novo texto, né? Exatamente. O debate até então colocado na Câmara dos Deputados sobre anistia era perdoar todos os crimes de quem participou, de quem esteve envolvido nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Esse texto sofria bastante resistência, apesar da insistência da oposição. E o que aconteceu ontem? Houve uma reunião entre líderes partidários e o presidente da Câmara, Hugo Mota, e na saída dessa reunião, a oposição demonstrou ali que pode aceitar a instalação de uma comissão especial para debater esse assunto. Essa comissão especial ela já tinha ficado no passado, já tinha ficado na gestão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, porque a oposição queria agora levar a anistia direto para o plenário, mas sem um movimento de Hugo Mota que coloque essa pauta no plenário, a oposição demonstrou aí estar aceita a essa comissão especial. E também na saída dessa reunião, a líder da minoria, a deputada Caroline de Toni, afirmou que Hugo Mota sugeriu que a oposição pensasse, criasse um texto alternativo a essa questão da anistia. E foi isso que foi feito. No início da tarde, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, divulgou aí um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei que reduz essa anistia, trata de uma anistia menos ampla do que a que estava sendo tratada inicialmente. Então, essa nova proposta da oposição, ela anistia as pessoas físicas que tenham participado diretamente de manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, Desculpa, Letícia. Ela anistia esses crimes, mas não exclui a apuração e responsabilização civil pelos danos efetivos causados ao patrimônio público. Então, a gente entende que essa anistia, a partir desse texto alternativo, ela pode valer aí aos crimes relacionados à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas quem causou dano ao patrimônio público deve sim responsabilizado se a justiça entender. E na questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o entendimento é que o texto anterior, ele também dava brecha para que Jair Bolsonaro não sofresse nenhuma responsabilização, não fosse condenado pela justiça, nesse caso do 8 de janeiro. E agora a gente tem esse trecho desse projeto de lei perdoando os crimes cometidos por pessoas físicas que tenham participado diretamente das manifestações, a palavra usada é manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023. Então, a discussão agora é pessoas físicas que tenham participado diretamente abrange Jair Bolsonaro? Há o entendimento que não, mas a base governista ainda é resistente. Esse não é um texto que tem consenso dentro da base, ali nos partidos de centro, é um texto que ainda vai ser discutido na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Mas foi um recuo? A gente pode considerar talvez um recuo, uma mudança ali de posição do PL em relação a mudar todo esse texto? Porque a gente via, Luciane, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendendo em várias entrevistas que a anistia tinha que ser completa e restrita. Se isso é um recuo, o que aconteceu para o PL talvez mudar de oposição e falar um novo texto? Foi por causa dessa divergência ali de opiniões, talvez que o texto não ia passar? O que aconteceu? Foi um recuo, sim, esse foi o entendimento. E a oposição entende que, de certa forma, é melhor que esse texto ande de uma forma que ele seja aceito ali na Câmara dos Deputados, é melhor que ele ande dessa forma mais branda do que fique parado, porque o entendimento é de que uma anistia ampla e restrita, ela não vai ser pautada no plenário da Câmara. Internamente, essa é a avaliação. Não tem chance desse projeto ser pautado e ser aprovado, até porque o Supremo Tribunal Federal pode declará-lo inconstitucional se for provocado nesse assunto. Então, foi sim considerado um recuo, apesar da resistência da oposição. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, não queria minimizar essa anistia, ele queria sim a anistia ampla, como era do projeto inicial. A líder da minoria, Caroline de Toni, também declarou ontem que a oposição estava relutante a debater um texto que não perdoasse totalmente os crimes atribuídos aí pelo Supremo Tribunal Federal, mas a avaliação foi essa, de que é melhor
melhor ter um texto em debate do que ter um texto parado, porque a anistia não iria caminhar na Câmara dos Deputados. Luciene, essa formulação do texto, a gente percebe muito claramente o recuo em relação à criação da comissão, porque realmente levaria mais tempo para chegar à votação em plenário, né? Que é o que o Bolsonaro não quer, porque ele quer uma solução que permita que ele possa concorrer às eleições no ano que vem. E quando vai para essas comissões também, a gente sabe que o assunto meio que morre também, né? A gente teve o PL da fake news. Sempre quando vai para essas comissões especiais, o assunto some, né, de pauta. Exatamente. Agora, o texto como foi apresentado, pessoas físicas ligadas diretamente às manifestações e à depredação da Praça dos Três Poderes, me parece uma anistia geral, ampla e restrita, porque eu não lembro de nenhuma pessoa jurídica que tenha sido envolvida no processo dos atos de 8 de janeiro. Só pessoas físicas. Há um equívoco de se pensar que deputado, governador, presidente seja pessoa jurídica. Eles são pessoas físicas. Pessoa jurídica é CNPJ, é empresa. E uma vez que, se Bolsonaro for considerado pessoa física diretamente ligada ali, né, e ele for anistiado, então passa a ser a minha dúvida, né, de que forma isso seria interpretado dentro do processo no Supremo Tribunal Federal, porque ali é justamente o contrário do que está sendo apresentado no processo. Eu acho que esse projeto, do jeito que ele foi apresentado, né, ele ainda vai precisar de muita discussão. Fred, a oposição considera esse texto mais brando justamente porque não anistia, não exclui a apuração e responsabilização civil pelos danos efetivos causados ao patrimônio público, ou seja, a destruição que foi feita ali nos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. E também sobre essa avaliação de que pode ser um texto que pode colocar Jair Bolsonaro de volta na corrida eleitoral no ano que vem, a gente tem que lembrar também que o ex-presidente ele foi condenado, ele sofreu 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral, condenações eleitorais que o tornaram inelegíveis. Então, tem outros 2 casos que deixam Jair Bolsonaro afastado das eleições. E a gente precisa acompanhar como vai ser o desenrolar nesse caso, mas juntando, claro, ligando a esses casos que tornaram Bolsonaro inelegíveis na Justiça Eleitoral. Luciene, só prometo, antes a gente já te libera, mas é porque tem muito assunto em Brasília hoje. Eu vi que o Tempo Brasília subiu uma matéria agora há pouco, já convido quem está nos acompanhando a acessar o portal Tempo, porque a gente tem visto, essa semana tem vários depoimentos ali no Supremo Tribunal Federal, e agora uma testemunha ali falou que o Braga Neto jogava vôlei em Copacabana no dia 8 de janeiro e ficou surpreso com as invasões em Brasília. Queria que você falasse um pouco desse depoimento que está acontecendo e que a equipe aí de O Tempo Brasília está cobrindo. Então, Letícia, quem acompanha essa audiência no Supremo Tribunal Federal é o repórter Édio Ferreira Júnior, ele está lá neste momento e é isso, o Supremo Tribunal Federal, ele passa agora pela fase de oitiva das testemunhas indicadas pelos réus nessa ação penal da suposta trama golpista. E uma das testemunhas indicadas pelo general Walter Braga Neto é o coronel do Exército Valdo Manuel de Oliveira Aires. Ele depôs nessa manhã e ele afirmou justamente isso, que Braga Neto estava jogando vôlei em Copacabana, no Rio de Janeiro. No momento ali da invasão no dia 8 de janeiro, ficou surpreso com essa invasão aos prédios públicos e foi avisado, inclusive, pelo filho dele na ocasião. É uma tentativa, claro, da defesa de Braga Neto de isentá-lo desses atos, mas, claro, essa ação suprema ainda vai caminhar por um bom tempo no STF. E a gente lembra, inclusive, que Braga Neto está preso por obstrução às investigações justamente nesse caso da suposta trama de golpe de Estado. Ele está preso desde dezembro, a prisão dele, inclusive, foi mantida pelo STF, Letícia.